Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje nós vamos meditar num texto do pastor Rodrigo Suete, professor do Seminário Teológico do Oeste e pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica ali no bairro Adriana, em Campo Grande. O texto do pastor Rodrigo Suete, ele é autoexplicativo e ele tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo de pandemia, e de como tudo isso aconteceu de forma muito de repente, inesperada, embora alguns sinais já mostrassem a possibilidade deste novo vírus e dessa propagação da doença. Por isso o nome do texto é De Repente. Então preste atenção, vamos ler, e no final o próprio texto vai nos propor uma reflexão conclusiva. Então não há necessidade de eu fazer maiores comentários. O texto diz assim: foi tudo de repente, foi tudo de repente, muito de repente. Quem poderia imaginar? Alguns dizem que já se viam os sinais, alguns dizem que já o estavam esperando, mas para a maioria de nós eles eram apenas pessimistas, alarmistas ou simplesmente pessoas esquisitas. Mas um belo dia aconteceu. Acordamos e o encanto do mundo parecia ter sumido. Notícias tristes na TV soaram como sinos nos nossos ouvidos enquanto tomávamos uma xícara de café. Mas não era algo distante. Não era algo que estava do outro lado do mundo. Não estávamos nós nos alegrando com nossas famílias e amigos. Não estávamos estudando, trabalhando, amando, vivendo. Como isso aconteceu assim, tão de repente? Apesar de causar incredulidade em nós, o que víamos ao longe pela internet agora bate em nossos portões, entra por nossas janelas e nos deixa presos em nossas próprias casas, em nossos pensamentos, em nossas emoções, impedidos de sair por um inimigo que nem conseguimos enxergar. Se fosse um daqueles que se veem, talvez seria melhor, saberíamos como evitá-lo e até derrubá-lo, mas assim invisível. Parece um super vilão, como nas histórias que me lembro da minha infância, que anda sem ser visto, voa sem ser percebido e chega sem ser notado. Entendo agora o que significa cavalo de Troia. Tal inimigo sorrateiro chegou como os poderosos gregos do passado, infiltrando em quem amamos, através de beijos, apertos de mão e abraços. E muitos já caíram, iludidos pela sua pretensa fragilidade. Como isso aconteceu assim, tão de repente? Como não víamos se aproximando? Logo nós, senhores do saber, cheios de tecnologia, repletos de ciência, ficamos míopes, vendo seletivamente apenas o que nos interessa. De uma hora para outra, muitas das discussões diárias perderam a importância. A vida entrou em compasso de espera, ou pelo menos desacelerou umas 3 marchas. Os planos vão precisar esperar mais um pouco, os abraços também. Fomos separados de quem amamos, muitos por um período que esperam ser breve, outros por um tempo que nunca mais voltará. Famílias de luto, famílias ansiosas, famílias incrédulas, de qualquer jeito, famílias separadas, amigos separados, irmãos separados. Quem diria que alunos não iriam comemorar um dia em casa sem aulas? Quem diria que trabalhadores não iriam se alegar por uma folga nos seus labores? Ah, que saudade da rotina de sempre. Acordar, levantar, sair, seguir, voltar. Ah, que saudade da roda viva que girava sempre na mesma velocidade todos os dias. Como isso foi acontecer assim, tão de repente? Mas será que, como chegou, ele irá? Será que com a mesma brevidade que nos encontrou, também se despedirá? Quem sabe amanhã? Quem sabe quando o sol nascer haja um rio de esperança e passemos a vislumbrar um horizonte de esperança? Quem sabe de repente sejamos devolvidos à nossa antiga vida e a felicidade volte? Quem sabe de repente alguém surja e nos apresente a cura, a vacina, o remédio? Quem sabe um dia assim, de repente, acordemos e percebamos que foi tudo um sonho. Percebamos que dormimos assistindo uma série apocalíptica na TV e nossos sonhos foram levados pelo enredo de mau gosto de um filme B sem conexão com a realidade. Quem sabe? Não há problema que não passe.
Não há vilão que não perca no final. Não há temor que não seja vencido. E pode ser que esse que nos assustou assim, então de repente, também suma de forma ainda mais abrupta. Não há noite que não se encerre com um lindo amanhecer. O alvorecer está chegando. Em breve sentiremos o seu calor a dissipar o frio noturno. Veremos o brilho dos primeiros raios abrindo o caminho na escuridão. E ele irá tão de repente como chegou. Mas, e quando esse dia chegar? Fecharemos os nossos olhos para os próximos inimigos invisíveis que virão? Fecharemos os nossos ouvidos para os que dizem que os sinais estão aqui? Talvez sim. Espero que não. Espero que não continuemos ignorando os sinais, confiantes em nossa sabedoria, ensoberbecidos pela nossa cultura, donos de nós mesmos. De repente será dia novamente. Mas não se iluda, outras noites virão. Até que um dia assim, de repente, seja dia perfeito. De repente, ele virá. E não poderemos ousar dizer que não ouvimos os alertas, não víamos os sinais, não entendíamos a mensagem. De repente alguém dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A Bíblia nos fala, nos garante que assim, de repente para os nossos olhos, de repente para o nosso conhecimento, de repente para a nossa capacidade de governar a nossa própria vida, Jesus Cristo, o mesmo que foi crucificado no madeiro e que ressuscitou, virá e levará consigo a sua igreja. Você está preparado? Você tem certeza acerca do que será a tua eternidade? Não há possibilidade de ser conduzido por Cristo à vida eterna para viver junto com Ele, sem que você o reconheça como seu Salvador. Talvez o desenvolvimento desta pandemia seja mais uma oportunidade para que a gente possa perceber que, de fato, na verdade, nós não temos o controle, o governo de nossas vidas. De repente, alguém dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Até o próximo Porções do Evangelho. Fique com Deus. Deus abençoe. Um forte abraço.